Olá, eu sou o terapeuta Ivan Pinto, acompanhe as minhas postagens, reflexões no Facebook e demais redes sociais. Hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher. Hoje em dia percebemos que houve um aumento muito significativo na violência contra a mulher. Feminicídios, situações de agressão, situações em que a mulher é exposta à violência, principalmente à violência doméstica. Obviamente, isto está dentro de um contexto em que a sociedade, por uma estrutura patriarcal, questão do machismo e etc., coloca a mulher nesse lugar. De certo modo, ela aceita esse lugar em função de estar dentro dessa cultura e não conseguir ter posturas psíquicas estruturadas para se defender disso. Uma sociedade que não respeita a mulher, ela não está respeitando a sensibilidade, não está respeitando a poesia, não está respeitando a arte, não está respeitando a mãe. E isso é uma gravidade muito significativa dentro do que podemos entender como contexto social. Então nós temos a ideia da objetificação feminina, onde a mulher é um objeto de posse do homem. E que ela tem que aceitar seguir ao lado dele, ela tem que aceitar as condições que ele impõe. Então não é só na questão do trabalho, nas empresas, que as mulheres ganham menos que os homens, mas também dentro de toda essa situação de casa, onde existe uma ideia de que o homem pode determinadas coisas e a mulher não pode determinadas coisas. A mulher tem uma situação onde ela muitas vezes tem a dupla jornada de trabalho, ela muitas vezes vai estar em casa dando conta de todo o trabalho que é feito, enquanto o homem volta do trabalho e muitas vezes não ajuda, não participa. Então existe toda uma ideia, né, de que a mulher precisa estar, de certo modo, submetida a esta condição. E na medida em que há um adoecimento no relacionamento, nós começamos a perceber cada vez mais a imposição dessa distorção de autoridade que o homem exerce em relação à mulher. Ela, muitas vezes, por uma questão de segurança afetiva, aceita isso. Aí entra a questão da síndrome de Estocolmo, por exemplo, onde a mulher, em algumas situações sequestrada, ela se apaixona pelo sequestrador, ou seja, há uma necessidade no feminino bastante evidente dessa situação da segurança afetiva, o que muitas vezes faz com que o padrão de violência masculino possa ser confundido no inconsciente dela com uma força, e que ela precisa, de certo modo, desta força. Como existe um fator biológico incontestável, né, em que a mulher tem menos força física do que o homem, na maioria dos casos, isso acaba tendo uma certa legitimação, ou seja, a mulher sente essa necessidade da proteção masculina, que vem muito da figura paterna e que muitas vezes se projeta no cônjuge. E nas relações conjugais, muitas vezes isso acaba gerando uma distorção muito importante, onde a mulher sente a força física do homem, sente essa perspectiva como algo que dá segurança. Então um homem violento, um homem que tem um posicionamento mais agressivo, muitas vezes linka com esse aspecto do inconsciente da mulher, tornando-a vítima dessa situação. Não é raro, em muitos casos, a mulher entrar inclusive com recursos na justiça e tudo mais em relação ao marido, pedindo afastamento e tudo mais, e muitas vezes ela acaba voltando para ele, acaba perdoando, entre aspas, a situação e tentando de novo. E essa necessidade dessa dependência emocional que muitas vezes a mulher tem desse aspecto da segurança faz com que a situação se prolongue até muitas vezes chegar a uma situação trágica de um feminicídio, por exemplo. Então nós temos toda uma situação da estrutura da sociedade que coloca a mulher numa perspectiva mais vulnerável. Dentro do casamento, uma distorção de poder que muitas vezes acontece, casamento, relacionamentos, enfim, onde o homem tem a ideia de ser dono da mulher e que ela tem que seguir ao que ele, de alguma maneira, quer que aconteça.
Então nós passamos a ter esse lugar da mulher cada vez mais frágil, cada vez mais sofrido, e que muitas vezes a mulher não se dá conta disso. E ela acaba repetindo esse padrão em diversos relacionamentos. Geralmente isso tem alguns aspectos relacionados à própria infância, casamento dos pais, a forma com que a coisa acontecia, as distorções em relação à questão de autoridade, que nos leva basicamente à repetição desse processo, porque o inconsciente ele nos leva a repetir o passado que nos impactou de certo modo. E quando essas memórias têm aspectos negativos, muitas vezes acaba produzindo comportamentos suscetíveis a essa situação. Ou seja, a mulher não percebe, não se dá conta que está havendo uma repetição desse padrão de adoecimento. Sempre que se traz uma reflexão como esta, é importante pensar duas coisas. A primeira delas é, nós precisamos ter clareza do que está nos acontecendo. Ou seja, está acontecendo um relacionamento abusivo, tóxico, suscetível a esse tipo de violência. Por quê? O que está acontecendo de fato a nível de inconsciente da mulher e de inconsciente também do parceiro? Que é perceptível, ou seja, nós começamos a observar o relacionamento, nós começamos a ver situações de grosseria, situações de irritabilidade, situações de intolerância, situações de falta de carinho, né, geralmente exercidas pelo homem desta forma. E outro ponto muito importante, o segundo ponto, é como sair disso. Como desestruturar isto na vida de uma pessoa. E com certeza isto envolve psicoterapia, processos de autoconhecimento, onde a mulher consegue ir se empoderando, se dando conta que na verdade ela não precisa dessa força bruta, ela não precisa do outro na perspectiva da dependência. Claro que a interdependência, a troca, é muito importante nos relacionamentos. Os relacionamentos se constituem dessa troca. Mas isso é muito diferente de uma dependência ou de uma codependência. Ou seja, quando eu preciso do outro para me sentir eu. Quando eu preciso do outro para dar conta da minha vida no sentido emocional. Compartilhar a vida, se sentir feliz junto com o outro é muito diferente de estar com o outro mesmo estando sofrendo. E esse é o ponto que nós precisamos sempre estar atentos no sentido de detectar um espaço suscetível à violência contra a mulher. Porque a violência não acontece só fisicamente, ela acontece com palavras, ela acontece com comportamentos que colocam a mulher numa perspectiva inferior. Portanto, se em algum momento de um relacionamento você, mulher, começa a se dar conta que está num relacionamento, está numa perspectiva onde o outro, o homem que está contigo especialmente, assume esses posicionamentos de não valorizar o que é importante para ti, de não valorizar as situações que te machucam, de não procurar evitar essas situações que te machucam, não tendo empatia contigo, não se colocando no teu lugar, certamente tu precisa tomar cuidado para que isso não se vicie, não se avolume ao ponto de chegar ao extremo. Cuide-se. Beijos na alma.